Xarão Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Sejam bem-vindos ao nosso Caveira Podcast, um canal para você que quer saber mais sobre segurança, defesa pessoal, artes marciais, armas. Já se inscreve agora nesse nosso novo canal, um canal de entrevistas. E hoje, meu amigo, o perito criminal João Lucas, que além de perito criminal, é físico e instrutor de Krav Maga. João, obrigado pela presença, aceitar o convite. O tema de hoje será um tema diverso, mas vamos nos aprofundar um pouco mais em histórias que o João pode nos contar e também um pouco mais sobre como é o trabalho de um perito criminal. João, vamos começar conversando com o pessoal dizendo o que é um perito criminal, porque as pessoas têm em mente assim, o perito criminal é o CSI. Né? A gente vai ter que distinguir um pouco o que é realidade, o que é ficção, mas o cargo de perito criminal exatamente faz o quê? Bom, tudo bem, pessoal? Como é que tá, Shalom? O cargo de perito criminal, na verdade, eu lembro de alguns professores da academia de polícia colocarem que é qualquer área da ciência aliada à justiça. Então, se você é formado em física, existe a física forense. Se é formado em computação, existe a computação forense. E por aí vai. E a ideia, então, é você ter um cargo, você ter um policial que atue no levantamento de vestígios em locais de crime, dos mais diversos tipos, para auxiliar no processo investigativo. Então, a gente faz parte, para quem não entende muito bem como funciona a divisão da polícia no Brasil, né, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos a polícia ostensiva, que seria a polícia militar, uniformizada, fardada, andando em viaturas, fazendo ronda, na tentativa de prevenir o crime, né, de mitigar o acontecimento do crime. Então, se há a presença policial naquele ambiente, em tese, dificilmente o crime não vai acontecer, né? Ou dificilmente ele vai acontecer. Esse é o policial militar. Esse é o militar. Houve uma falha, houve uma brecha nessa prevenção. O crime aconteceu. Então aí você entra na parte judiciária. Então você entra na parte de investigação, que tem aí englobada a polícia civil e a polícia técnico-científica. Até 20 e poucos anos atrás, a polícia técnico-científica fazia parte da polícia civil. Aí então desmembrou-se, criou-se a superintendência da polícia técnico-científica, que é a qual eu faço parte. Então o processo de investigação do crime, né, após ter acontecido, começa pela polícia civil. A polícia civil, quando julga necessário, faz a solicitação da perícia para levantamento de vestígios e aí assim materializar o crime, apontar autoria, muitas vezes dinâmica e tal, para poder fechar, né, entender e dar a conclusão a esse procedimento. Tá aí uma coisa que eu já não sabia. Eu achei que o perito criminal era diretamente da Polícia Civil. Não. Então é como se fosse uma terceira polícia? É como se fosse uma terceira polícia. No entanto, a gente é regido pela lei orgânica da Polícia Civil. Como normalmente a gente separa a polícia no estado de São Paulo como militar e civil, a gente acaba entrando como civil. Por quê? Porque a gente não tem necessidade de andar fardado. Tem muitos colegas que trabalham de calça jeans, camiseta e tênis. Você nem sabe que é policial, né? Se você já tem histórias, né, tem até uma parceira minha, fotógrafa, que conta que houve uma época em que ela andava de calça jeans e camiseta, trabalhando, e aí um dia ela chegou num local, se não me engano, de acidente de trânsito e começou a fotografar, porque era o serviço dela, e o bombeiro ou o policial militar que estava lá quis expulsá-la do local, achando que fosse da imprensa. Então, enfim, a gente não é obrigado a trabalhar identificado. Eu prefiro, para evitar questões desse tipo, né? Até porque quando você chega num local, você está identificado e tal, a forma como as pessoas te observam já é diferente. Então, tem a polícia ostensiva, que é a militar, e quem não trabalha de forma ostensiva, quem não trabalha de forma a prevenir o crime, é enquadrado como policial civil. Então, querendo ou não, eu sou um policial civil, mas respondo à superintendência da Polícia Técnico-Científica, apesar de lei orgânica, academia de polícia e muita coisa da estrutura da superintendência ser ainda atrelada à Polícia Civil, né? Por exemplo, o armamento a gente recebe pela Polícia Civil, colete, munição, a lei orgânica, como eu falei, a gente responde pela Polícia Civil, a corregedoria é da Polícia Civil, e aí todo o restante, ou se não me falha a memória,
vem pela superintendência da Polícia Técnico-Científica. Então começa a militar fazendo a parte ostensiva para evitar o crime. Isso. Aconteceu o crime, tem o policial civil na medida do investigador Isso. para fazer a investigação. Isso. E se essa investigação necessitar de mais informações, Isso. entra o perito criminal. Isso. Então quando a gente vê aqueles casos dos Nardones, né, que jogaram a criança do prédio, né, a Isabela, que caiu, né, um crime trágico, é um perito criminal que faz esse trabalho? Na sua maioria, sim. Aí dentro da área da perícia, a gente tem as vertentes, né? Tem os braços. Então você tem, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, nós temos vários setores. Eu faço parte do setor de plantão, eu atuo em atendimento na rua. Então, um exemplo, houve lá uma violência doméstica, aí o indivíduo quebrou a casa, quebrou os pertences da esposa, ou às vezes agrediu a esposa, alguma coisa assim. A gente é acionado, né? A vítima vai lá, faz boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil e tudo mais. E aí a gente é acionado, a gente vai até o local para levantamento dos vestígios, para materializar o dano, né? A gente não faz o exame na vítima viva. Isso fica a cargo do IML, do médico legal. Se há, infelizmente, um cadáver no local, aí sim o exame perinecroscópico, que é aquele exame somente, a gente não vai ficar abrindo ferida, não vamos abrir cadáver no local de crime, isso também é IML. Então a gente vai identificar lesões, identificar tatuagens, vestimenta ou vestígios quaisquer que estejam ligados àquele caso. A gente vai até o local, faz o levantamento desses vestígios e elabora um laudo pericial. Esse laudo é enviado à delegacia que fez a solicitação desse atendimento e é juntado no inquérito policial para poder auxiliar a investigação, né? De uma forma bem grosseira, o autor danificou a casa, danificou os pertences da esposa, agrediu a esposa vai e faz o boletim de ocorrência, é acionada a perícia. A gente vai lá, olha, de fato, fotografa, descreve o dano e tudo mais, qualquer vestígio que tenha no local de crime. E aí a gente acaba mandando isso como um laudo pericial. Aí o juiz, de fato, olha, houve o dano, o senhor causou o dano, então é uma forma de materializar, né? Fica registrado. Tem setores de informática, por exemplo, crime de pedofilia, crime de qualquer outro que envolva, né, estelionato, que envolva utilização de celulares, computadores, tablets, tem uma área para isso. Documentoscopia, né, um documento que está falsificado, tem uma área para isso. Entorpecente, tem uma área específica para isso. Então você tem os vários setores. Pode dizer então que é a parte mais inteligente da polícia. Na questão da investigação, é a parte mais inteligente. Mesmo assim, ainda há dentro da Polícia Civil um setor de inteligência. Então, o que normalmente o pessoal confunde é o que é o setor de inteligência para a polícia. A Polícia Militar tem um setor de inteligência, a Polícia Civil tem um setor de inteligência. A Polícia Técnico-Científica não tem um setor de inteligência, que é o que a gente chama de UIP, Unidade de Inteligência Policial, porque a gente não trabalha na investigação. Há uma vertente, há uma área da Polícia Militar que trabalha com investigação também, e há uma área da Polícia Civil que trabalha com investigação. Então aí você tem as unidades de inteligência. O que a gente faz é materializar, escrever a dinâmica. Acidente de trânsito, por exemplo. Você chega lá, tem 2 carros, todos cheios de dano e tal, e um falando, não, a culpa foi dele, não, a culpa foi dele. Fica aquela concorrência de culpa, e a perícia vai, através do levantamento de vestígios, orientação de danos dos veículos, posição de mobilização, análise da via e tudo mais, tentar descrever a dinâmica. Então, ó, esse veículo trafegava por aqui, esse trafegava por aqui, eventualmente esse aqui não respeitou a sinalização de parada obrigatória, cruzou a via e deu causa ao acidente. E por aí vai, a gente tem vários exemplos, né? E essa é basicamente a ideia do perito criminal. Nessa situação, o caso de suicídio também é trabalho do perito criminal também? Suicídio também. Quem é da área de direito, né, conhece bem o processo, medicina legal, Código Civil, Código Penal e tal. E a gente entende, né, que você tem os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a pessoa e várias outras áreas. A gente atende, se há crime, a gente pode estar envolvido. Nem sempre a gente é acionado, mas pode estar envolvido. O suicídio é crime? Aí é uma discussão que foge à minha alçada, mas a questão é, por que a perícia vai em locais de suicídio? Por que a gente atende locais de suicídio? Porque vez ou outra pode não ser um suicídio.
forjado. Eu tenho uma história dessa Então. numa penitenciária que eu trabalhei. A gente ainda, o pessoal ainda fez As histórias são as melhores. o pessoal ainda brincou assim, a gente falou assim, o cara foi suicidado. Né? A gente acordou um dia lá, estamos trabalhando, fui trabalhar, chegou na penitenciária, comecei a trabalhar e tal, começou a gritaria, né, o senhor. E aí, vamos ver o que era. E aí tinha um banheiro coletivo, que ele é um pouquinho separado do pavilhão, mas todos os presos têm acesso. Aí tinha um cara, o cara tá se matando lá, Aí tinha um cara que já estava gelado, provavelmente estava horas ali já, né? E enforcado. Só que quando eu olhei tinha um detalhe, o pé dele estava tocando no chão. Aí eu ainda falei assim, esse cara não se suicidou. Eu acho que esse cara foi suicidado. Né? Porque com o pé no chão, nós que somos leigos, entendemos também que é difícil o cara com o pé no chão conseguir se enforcar. Não sei se isso na perícia é comprovado ou não. É muito comum. É muito comum. É muito comum. Assim, então não é um suicídio, o cara foi suicidado. Né? No caso desse, João, onde tem dúvida se realmente foi um suicídio, o cara aparece lá enforcado, o perito ele consegue como? Falar assim, não, isso foi um suicídio por enforcamento, né? Ele se pendurou ou não, foi um crime. Então, tem alguns exemplos. É claro que sempre há a possibilidade de que aquela situação menos provável seja a verdadeira. Por isso, a gente dificilmente afirma, fala, olha, com certeza eu, perito criminal, digo que isso foi um suicídio. Você não sabe, você não estava lá no local. E se tivesse uma câmera escondida, alguma coisa, você fala assim, ó, tá vendo? Ele errou. Então a gente coloca basicamente nos nossos laudos assim, que os vestígios, as características que a gente encontrou no local são compatíveis com aquelas observadas em locais desse tipo. Há suicídio, a gente tem os termos técnicos para isso, né? Então, por exemplo, se o rapaz se pendura e fica sem contato nenhum com o solo ou qualquer outro objeto ligado ao solo, suspensão total. Há suspensão parcial? Há suspensão parcial. Eu já atendi locais de suicídio onde a pessoa, para conseguir efetuar aquele ato, teve que ficar ajoelhado. E deu certo? Já vi local assim, árvore, no meio da natureza, a pessoa sentar e sentada conseguir se enforcar. Conheço, os meus parceiros me contam histórias de pessoas que acabam fazendo isso na cabeceira da cama. Então, é normal isso acontecer. Agora você já me pegou de surpresa. Porque não sei se vocês em casa aí também tinham essa mesma mentalidade, a mentalidade de leigo que eu tinha, né, que a gente ouve falar, né, na série, na televisão, né, do conhecimento rústico mesmo aí. Diz, se o cara ele consegue pôr o pé no chão, o instinto de sobrevivência dele, na hora que começa a lhe faltar o ar, ele vai pôr o pé no chão e vai voltar a respirar. Ele não vai conseguir se enforcar dessa forma. Então isso é mentira. Então, é complicado analisar esse tipo de coisa. Há possibilidade sim. Há possibilidade. Eu tenho um caso na família em que, infelizmente, o indivíduo acabou se suicidando e ele fez isso ele teria total capacidade, ele fez isso no box, na estrutura por onde corre a folha de blindex do box, ele amarrou ali um lençol, laçou o pescoço e fez isso. E você pensa, o box, né? Você está tomando banho, você levanta a mão assim. Sim. Então é uma altura que não precisa de acesso, né? De qualquer outro objeto para ter acesso. E o que eu aprendi eu ouvi isso pela primeira vez nas aulas da Academia de Polícia e agora no dia a dia acabei vendo. A gente não adianta a gente tentar entender como a pessoa pensa. A gente que, em tese, está tudo bem, está tudo certinho, a gente não tem essa intenção, por exemplo, a gente nunca vai conseguir entender por que a pessoa fez isso. Poxa, mas era só pôr o pé no chão. Pô, mas por que ela fez isso? O que levou? Então a mente da vítima atua de forma diferente. Assim como, por exemplo, um pedófilo. A gente que tem a formação, os princípios que a gente tem, nunca vamos conseguir entender como pensa um pedófilo, como é que a pessoa olha para uma criança e pensa o que ela pensa, entendeu? A gente não consegue entender, essa que é a questão. Mas você tinha perguntado como é que a gente faz para entender que a vítima se suicidou e não foi suicidada. Não foi suicidada. Um exemplo bem simples, se a vítima tivesse suspensão total, sem contato, é porque ela se alçou em alguma estrutura, por exemplo, uma estrutura de telhado. Para ela ter acesso àquilo, ela deve ter usado uma escada, deve ter usado uma cadeira. Então, eu nunca encontrei um local de suicídio que apontasse para um homicídio. Não. Na minha experiência, até hoje não, graças a Deus.
Então eu sempre vejo a cadeira caída num lado, uma escada caída do outro lado, porque a pessoa obviamente vai se debater e vai acabar derrubando. Então você sabe que ela precisou daquele auxílio para ter acesso aonde ela amarrou, que ela utilizou. Correto. São situações como essa, né? São casos e vestígios que a gente observa nos locais como desse tipo. E no corpo, são vocês também que fazem, por exemplo, quando o cara ele se enforca realmente, você vê pelos olhos, você não só a marca no pescoço, existe como ver no cadáver se foi estrangulado e depois colocado lá, pendurado ou não, realmente? Existe. Então a gente aprende isso na academia de polícia, a gente tem aulas específicas para mostrar, para apontar para a gente quais são, na maioria, os sinais que a gente deve observar em casos, por exemplo, de enforcamento ou estrangulamento, né? Então a gente consegue entender isso aí. É claro que cada caso é um caso, porque cada indivíduo é um indivíduo, enfim, por aí vai. O que a gente não faz é, por exemplo, entender se o óbito veio porque houve uma fratura ou porque se asfixiou, alguma coisa assim. Isso fica a cargo do IML. O que a gente consegue determinar é ele fez ou alguém fez por ele, e isso dá. Entendi. Isso Então, dá. na verdade, é uma soma de vários fatores, Exatamente. né? Analisa o ambiente, Exatamente. analisa a posição, analisa todo o contexto para elaborar uma opinião. Inclusive, seria uma opinião? Tem um pode termo ser. técnico, né, para isso, né? Não, pode ser, porque assim, a gente foi preparado para observar esse tipo de coisa, né? E quando a gente coloca no laudo que há essa possibilidade, ou seja, essas características apontam, são compatíveis com aquelas observadas em locais como esse, então isso já meio que entende. E outra, o nosso laudo vai ser lido por outras pessoas, por advogados, por leigos em delegados, perícia, muitas vezes, né? mas que também já tem vivência, né, nessa linha, já tem vivência nesse estilo. Então, normalmente fica assim. E se houver contestação, a gente refaz o exame, a gente reanalisa os vestígios, se for o caso, a gente faz um novo laudo pericial, isso é normal. Identificação veicular, por exemplo, a adulteração de número de chassi, né, o código VIN. Aí você olha lá à primeira vista, faz um exame primário ali e tal, e beleza, não observa nada de irregular, tá bom. Aí de repente surge um outro veículo com as mesmas características em outro local. Você refaz o exame, não tem problema nenhum, não é errado e também não é vergonhoso você refazer, né? Porque nem sempre você consegue observar tudo o tempo todo. Interessante, já tirou algumas dúvidas que eu tinha, já quebrou alguns mitos Legal, que eu tinha também. Legal, Talvez a gente encaixe nesse mito. Agora, esse assunto ficou meio pesado, né? O suicídio, né? Isso é complicado de falar. Vamos falar o que tem de verdade quando a gente assiste uma série, por exemplo, CSI Investigação, que eu acho que é uma das mais famosas, né? Que fala, aquele trabalho é o trabalho de um perito, olha, respeitadas as proporções. No grosso, porque você está colocando policiais que estão atuando diretamente na cena do crime. Eu falo isso baseado na realidade que a gente tem no estado de São Paulo, porque eu sei que em outros estados a realidade é diferente. Então, o que é o CSI? O CSI é assim, houve um crime, aí chega uma equipe que vai trabalhar no levantamento do local de crime e depois na investigação. Isso no estado de São Paulo não é feito e não tenho conhecimento de qualquer outro estado que faça isso. Como eu disse, há investigação por parte da Polícia Civil, o que a gente faz é levantar vestígios para materializar aquele delito, essa que é a questão. Então, eu não vou de porta em porta batendo como no seriado tem, vai lá, tal, parado, polícia, você cometeu crime. Não, a gente não faz isso. A gente acaba chegando no local, as coisas já estão resolvidas, o que tinha que acontecer de ruim já aconteceu. Claro que sempre há risco, já tive situações em que precisei ficar um pouco mais atento, mas a princípio essa é a diferença mais gritante. A gente não trabalha com a investigação como o seriado mostra. Não sei se nos Estados Unidos de fato funciona dessa forma, não fui atrás de descobrir. Uma outra questão, né? Tudo lá se resolve dentro de um episódio. Sim. Não, a maioria dos casos, há muita demora, leva-se muito tempo para elucidar aquele ato, não somente por causa dos motivos óbvios, né, que a população conhece, mas porque a gente tem que tomar cuidado, né? Se eu fui vítima de um crime, eu quero que tudo seja resolvido, que tudo seja elucidado, né? Que haja uma elucidação na dinâmica, na autoria. Então a gente faz isso com cuidado, a gente não vai
resolver tudo no mesmo dia para não ficar nada pendente, né? Ou tentar não deixar nada pendente. Mas basicamente essas são as diferenças. Aí tem as questões de drama, né? As Claro. maquininhas que o cara coloca lá qualquer coisa e sai um monte de coisa. Já sai O todas crime já as sai pronto. informações, né? A gente tem muitos equipamentos excelentes, por exemplo, o CG. Quem é da área sabe o CG. Eu não sei o que é CG. É que o nome é meio Campo chatão. Grande? Não. Não. É cromatógrafo gasoso. Mas tem um nome. Repete de novo, como é que é o nome? Cromatógrafo. Tenta O nome é repetir em casa muito aí, maior. repete em O casa, nome é muito maior, cromatógrafo. mas para a gente não ficar de trava-língua, fica assim. O que é o CG? Quando, por exemplo, há uma apreensão de entorpecente, a polícia precisa determinar... Você faz isso? Não. Não faz isso. Não, isso é coisa de filme também. Isso aqui, filme, mas na época da penitenciária, você acredita, para você ver como as coisas, há não tanto tempo atrás, era muito ultrapassada. A gente fazia, cara, a falta de treinamento, de conhecimento, olha, podia ser veneno, né? Mas, ó, Então. é cocaína. Isso é complicado. Isso hoje não existe, né? Não sei. Em regra, Gosto de crer que não existe mais. Mas assim, vamos criar um caso aqui, né? A polícia entrou na casa de um indivíduo para buscar entorpecentes e encontrou lá um material que tem aspecto de maconha. É claro que na química a gente chama de características organolépticas, né? Que quando você vê gosto, sabor, esse tipo de coisa. Então, a maconha, por exemplo, tem um odor muito característico. Então, o policial foi lá e apreendeu aquele material. Esse material é enviado ao IC, o Instituto de Criminalística, onde a gente trabalha, para ser feita a constatação. Então, de fato, é maconha ou não, pode ser outra coisa. Então, é feito um exame, aí tem as especificações que não vem ao caso, mas é feito um exame para constatar se aquilo de fato é maconha. Há um exame para constatar a cocaína, o crack, então cada droga segue um protocolo diferente. Mas tem muito mais drogas do que somente essas três, que são as drogas sintéticas. Até então a gente não tinha como fazer exame aqui em Presidente Prudente de drogas sintéticas, então tinha que enviar a São Paulo. São Paulo sim tinha o tal do CG, uma maquinona tal, legal pra Aquele caramba. nome bonito lá. Que é bem parecido com aquilo que a gente vê no CSI, né? Você coloca a amostra e ela te dá a descrição. Composição química, por exemplo? Basicamente sim. E aí você consegue comparar a uma biblioteca, né? Um banco de dados, e você compara. Fala, ó, essa amostra tem basicamente a mesma composição que o banco de dados. E aí você caracteriza como sendo uma droga sintética, por exemplo. Então, nesse caso, sim. Mas não é como o pessoal coloca na TV, que você coloca lá, olha, isso aqui foi fabricado em tal ano, não sei o que, tal dia. Eles dão uma dramatizada para ficar legal, para segurar o público, né? Mas, basicamente, essas são as diferenças. Faz muito tempo que eu não assisto CSI, porque eu basicamente vivo, então não... Você falou de teste de droga, eu lembro de um caso na penitenciária. Penitenciária, imagina assim, cara, tudo acontece. Ele fala assim, como é que tem droga na cadeia? Tem vários meios. Um dos meios que era utilizado, o preso ele recebe um Sedex, que é uma caixa com mantimento que a família manda, né? Dentro dos tangues, os caras abriam, trocava o pó, colocava a cocaína, mas era lacrado. Perfeitamente, você pega duas embalagens, é lacrado perfeitamente. Aí o povo não entendia, porque quando chega um Sedex, você vai entregar para o preso, abre-se a embalagem, joga todo o pó num saquinho transparente e entrega. Já aconteceu o caso, eu abri, pó branco, joguei a embalagem, subiu um pouco de pó quando eu estava embalando. Eu senti o cheiro, não sei o que eu senti exatamente. Mas não era suco. Eu senti que não era suco. Não sei se foi psicológico, ou se realmente tem essa capacidade de só aquele vaporzinho, né, aquela poeirinha leve que fica suspensa no ar, de já mexer com a minha parte mental. Com certeza. Eu estranhei na hora, falei, certeza, isso aqui tá diferente. Com certeza. Foi apreendido, foi mandado para a delegacia, então lá depois foi com certeza um perito que analisou isso. Exatamente. O procedimento é exatamente isso que você descreveu. É feita a apreensão, enviada à delegacia, e aí a delegacia encaminha para o Instituto de Criminalística. E a delegacia não faz esse tipo de teste, porque, enfim, há agora as regulamentações tudo certinho para isso, manda para o IC caracteriza como sendo uma substância ilícita, devolve a resposta para a delegacia e é feito o procedimento necessário para isso aí. Eu já vi muita coisa desse tipo, cara. Eu já vi maconha dentro do penne do macarrão, né? Você tem aquela massa estilo penne, que é um canudinho. E a pessoa que enviou para
cadeia, teve a capacidade de colocar dentro de cada pedacinho. E comida, isso aí. Histórias que se a gente ouvisse antes, a gente não ia acreditar. Não acredita nunca, agora, né? a gente acredita. Agora a gente não desacredita de nada. Não desacredita de nada, Antes a gente não exatamente acreditava isso. em nada. Agora não desacredita Agora a gente fala, de cara, nada. é possível, com certeza é possível. Pessoal, lembrando, esse é o canal Caveira Podcast, um canal de entrevistas de assuntos sobre defesa pessoal, artes marciais, assuntos policiais e sobre armas. Já deixei no comentário qual tipo de assunto você quer ver no nosso próximo episódio. Lembrando, você deve se inscrever nesse canal, um canal Produção Krav Maga Caveira. Nosso cenário está aqui improvisado, peço até desculpa ao João, a improvisação que nós estamos usando aqui. Estamos construindo aí um cenário bem específico, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, João, nem começamos com as histórias ainda, hein? Vixe, Ô, João, cada coisa. fala pra mim uma história que você falou assim, não, eu participei e até me surpreendi no que eu consegui fazer, ou, sei lá, uma história sua, pessoal. Olha, tem vários casos, né? É que dificilmente a delegacia dá essa devolutiva pra gente. Olha, aquele local que você atendeu, aqueles vestígios que você levantou, permitiram encontrar o autor tal, fulano de tal, não sei o quê. E já passei por alguns casos em que a gente acompanhou e no final a gente percebeu que foi o trabalho da perícia que auxiliou a elucidação, né? Um caso de homicídio que eu atendi já numa cidade aqui próxima, duplo homicídio na verdade, foi um caso que deu bastante repercussão, mas que a gente trabalhou assim, passo a passo com a Polícia Civil e no final das contas foi solucionado esse crime de forma muito ágil pela Polícia Civil, o delegado que estava ligado ao caso muito pronto a resolver tudo, habilidoso ao extremo, e esse trabalho conjunto auxiliou muito, né? A gente não pode ficar falando muita coisa para não ficar revelando, para não ficar dando sinais. Levantamento de impressão digital, isso dá muito retorno, então tem várias delegacias que dão esse retorno para a gente, falam, aquele local que vocês levantaram já bateu com outro local, o indivíduo é fulano e tal, a gente pegou, legal. E tem situações bastante interessantes, assim. Acho melhor não contar mais do que isso para não ter muita dor de cabeça depois, né? Mas o que acho que vale a pena comentar aqui é o seguinte: nos casos de crime contra a pessoa, obviamente a atenção dada tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Técnico-Científica é um pouco mais cuidadosa. Não estou dizendo que os outros crimes são atendidos com relaxo, não é isso. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar cada local de forma eficiente, né? Porque tem uma história familiar ali envolvida. Né? Não é porque há uma vítima, há um cadáver, que aquele caso não é importante para a vítima. Então eu pelo menos tento trabalhar todo local de forma eficiente, tratar bem a pessoa, tentar levantar o máximo de vestígios possível, mas muitas vezes não é possível, né? Assim como a gente tem as nossas técnicas, infelizmente os bandidos também têm as técnicas contra a perícia, né? E nesse caso específico de homicídio, o andamento do processo todo, né, a parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica, creio eu, foi o que deu celeridade ao processo, a resolução do que tinha acontecido. Muitos casos a gente acaba trabalhando de forma não individual, mas assim, de forma mais distante. Então a delegacia fica aguardando a perícia enviar os resultados, né? Nesse caso, o delegado me ligava quase todos os dias e o médico legista me ligava, e a gente trabalhou de uma forma coesa, uma engrenagem, assim, um atrás do outro, qualquer novidade que surgia um informava o outro, e eu creio que esse foi o que me marcou nesse caso, além de ter sido um caso de repercussão e tal, foi essa interação entre a Polícia Civil, o IML e o IC. Foi muito rápido, foi muito eficaz essa interação. Isso acho que foi legal. Existem vários casos aí midiáticos, né, emblemáticos. O caso da Isabela Nardoni, da Mércia Nakashima. Esses casos
foram muito complexos ou são casos assim comuns de se encontrar, só que não tem tanta repercussão? Como é que funciona na prática mesmo? Olha, O modus são operandi casos, ali. então, são casos sim de repercussão, são casos incomuns, não é todos os dias em que a gente toma conhecimento de situações como essas, mas dentro de um determinado contexto do crime, isso é comum. Eu já trabalhei com perícia em telefone celular e já peguei aparelhos celulares que quando você começava a levantar os vestígios dentro de todos os aparelhos e ligá-los uns aos outros, você percebia que você estava tratando de um tribunal do crime, que é coisa que a gente acaba vendo na TV, que acontece lá longe, mas que está aqui no quintal da nossa casa. Uma cidade pequena, por exemplo. Exatamente. Então, tem coisas que acontecem na nossa região aqui, infelizmente, que são padrão Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a gente não pode se isentar, a gente não pode tapar o sol com a pena e falar assim, não, é tranquilo. De fato, nossa região aqui é tranquila. Em termos de números, nós estamos numa região bem tranquila em termos, no assunto crime. Mas acontece muita coisa ruim por aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que estar atento a esse tipo de coisa. Nos casos que você citou especificamente, o caso Nardoni e o caso Nakashima, de fato eram casos complexos, muito complexos. No entanto, que até hoje qualquer aluno perito criminal que vai passar pelo curso de formação na academia de polícia ouve falar e estuda esses casos, porque são casos. O caso da Mércia Nakashima foi, assim, um divisor de águas, sobretudo pela interação entre a polícia técnico-científica e a universidade, porque até então a estrutura da polícia técnico-científica não era tão boa quanto é hoje, então existia muito essa cultura de parceria com a universidade, alguns exames serem feitos nas universidades, porque a universidade obviamente tem uma estrutura Que muito tipo de melhor. exame, por exemplo? Exame, no caso da Mércia, um exame de botânica, né? Porque o que desvendou o crime da Mércia foi, se não me falha a memória, notar a presença de uma alga na sola do sapato do autor, de um dos calçados do autor, e saber que essa alga estava ou crescia ou era comum naquela represa onde o crime aconteceu. Esse foi um dos fatores, eu não sabia desse fato. E levantar e identificar essa alga e entender que ela está naquele sistema, essa informação toda veio por uma parceria com, se não me engano, um instituto de biologia de uma universidade. Isso é CSI. Isso é muito CSI. Porque na verdade a sigla CSI significa Crime Scene Investigation, né? Investigação da cena do crime, que é o que a gente faz. E é bem legal, se você parar para pensar, cara, é uma carreira interessante. Não tem um dia como o outro, não tem um dia. Quem não gosta de rotina, quem gosta de viver um dia depois do outro e se empolgar, vem para a perícia, que é legal. Todos os dias vai lidar com uma situação diferente, Exatamente. Cenário diferente. Mesmo você atendendo os mesmos tipos de locais, são locais absolutamente... só atendi acidente de trânsito hoje, só atendi acidente de trânsito ontem. 10 locais de acidente de trânsito cada dia. São 20 locais totalmente diferentes. Rotina zero. Rotina zero. Rotina zero. Essa parte que você falou da botânica, né, que identificou, até me surpreendeu, porque eu achava que no Brasil ainda não existisse uma tecnologia para tal. Achei que o Brasil ainda estivesse mais atrasado nesse ponto de conseguir identificar esse elemento. Então hoje, a polícia científica no Brasil hoje, no estado de São Paulo especificamente, ela já tem essa capacidade, então. Cara, a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo tem uma estrutura que a população não faz ideia. Nada, não tem a mínima ideia. É impressionante. É óbvio que a gente ainda está muito além daquilo que a gente gostaria de estar, né? E eu falo isso porque eu represento e visto a camisa. A gente está muito além de onde a gente gostaria de estar, mas o que a gente tem de estrutura é muito boa. Um exemplo, a SPTC acabou de investir agora no scanner 3D. O que é o scanner 3D? Sabe aquele teodolito? Que às vezes a gente está viajando, vendo na rodovia lá o engenheiro com um tripé Sim. e tal, e o rapaz lá na frente com uma régua. Sim. Então, ele parece um teodolito. Um maquinário semelhante ao teodolito, você coloca no tripé e você chega num local onde há muitos vestígios. A gente estava falando de suicídio, por exemplo. Chega lá dentro da residência, num cômodo, está o cadáver lá.
tem um monte de vestígios. A gente vai fazer esse levantamento, a gente vai tentar elaborar um croquis para descrever, para desenhar como foi encontrado o local. Mas esses canetas 3D, você posiciona ele num determinado local, aciona e ele já faz todo o levantamento de vestígios. Ele é como se ele desenhasse a cena, como se ele colocasse o local em 3 dimensões. Uau. Isso, para quem acompanha o noticiário, já viu no estado, lá na cidade de São Paulo e em outras cidades, que eles têm usado já isso aí. E é uma ferramenta impressionante. Também né? podemos dizer que é um divisor de águas também. Com certeza. Tecnológico, Com certeza. a favor Com da certeza. Polícia Civil, a Com favor da certeza. perícia, a favor do cidadão que quer ver Exatamente. o crime solucionado, Exatamente. contra o criminoso. Exatamente. Uau! É bem legal. Então, assim, realmente eu não tinha a mínima ideia que isso existisse. Na minha cabeça, isso era um projeto para daqui 10 anos, 5 anos, e realmente já é uma atualidade, então. É presente. Já é presente. É presente. A gente ainda não recebeu o nosso presente ainda não recebeu, porque obviamente são equipamentos muito caros. Milhões, né? E o Estado sabe onde há a maior necessidade e começa a suprir essas necessidades de forma, sei lá, estatística, de forma, né, para ir suprindo cada local. Né? Sou da época que na penitenciária não existia raio-x. Quando eu comecei a trabalhar na penitenciária, o máximo que existia era um detector de metal, aquele que encontra em qualquer lugar. E quando chegou o primeiro aparelho de raio-x, né, que passava alimentação, passava as coisas que iam entrar dentro do presídio, os presos, né, já foi revolucionário. Hoje se fala, talvez já até tenha, né, já faz 6 anos que eu saí, scanners corporais, modelos aviões, para as pessoas passarem e não precisar da revista corporal. Exatamente. Então, falando da perícia, realmente já está num nível realmente... Isso é bem legal. A nossa estrutura ainda não é a que a gente gostaria, mas é muito boa. É muito boa. As nossas... o que a gente vê no dia a dia, né, o material, é óbvio que a gente depende do Estado, a gente depende de verba. Para quem está dentro do funcionalismo público, isso é uma realidade, a pessoa sabe como funciona. Mas a gente já tem bastante estrutura para conseguir trabalhar hoje em dia. Eu acredito que a pessoa comum que não tem acesso a essas informações, talvez ela acredite que o ápice da investigação seja conseguir identificar o sangue lá com a luminol, a substância utilizada, uma delas, não sei. Isso. Talvez o ápice seja, não estou vendo, aí o cara passa o produto, aparece o sangue. Talvez esse seja o ápice que as pessoas têm. Pode ser impressão digital, cara. Impressão digital a gente vai por exemplo, na residência da vítima, o bandido encostou aqui, o bandido pegou aqui, aqui com certeza foi ele que mexeu, aqui não sei o quê. Aí você vê, aí eu tento explicar para a pessoa que determinadas superfícies a gente não consegue fazer o levantamento, outras sim e tal, né? Então, as pessoas, porque tem essa, como a gente estava falando do CSI, né? Tem essa noção do que é o CSI na TV, acham que na vida real também é assim. Por outro lado, quando a gente encontra, já passei várias vezes por situações como essa, você vai em local de furto qualificado, a vítima está falando, o bandido com certeza encostou aqui, aí você vê lá tem uma marca de fato que não é da vítima, que não é um local onde a vítima de fato estaria tocando com frequência, aí a gente pega o nosso aparato, pega o pozinho, pega o pincel, começa a fazer o levantamento digital. Eu já tive situações da vítima tirar, eu posso tirar foto, mostrar para minha família igualzinho, CSI, não sei o quê, e a pessoa se empolga, e tomara que exista uma solução para aquele crime lá no caso dela, para que ela se sinta... Que justiça foi feita. Exatamente, justiçada. Acho que o termo é esse, que a justiça foi feita, exatamente. Na televisão a gente vê o cara, ele passa uma máquina lá, e em 5 minutos ele sabe de quem é aquela impressão digital. No Brasil já é assim? Não. Demora um pouco mais. Mas, de novo, né, quem faz esse procedimento de identificação é a Polícia Civil. Sim. O nosso banco de impressão digital, na verdade, está ligado ao Instituto de Identificação, que é o IRGD, que é quem confecciona o documento de RG, né? Então, se você tem o seu documento de RG, a partir de determinada data que eles colocaram, então a sua impressão digital já faz parte... Está online. Exatamente. Então, a velha guarda igual nós não estamos online. Então, o meu tá. O seu tá. O meu tá porque quando eu fui tomar posse do cargo, eu tive que refazer o meu RG para que ele ficasse mais recente.
mas já tá. Aí, então, se eu fizer alguma coisa que eu não devo, Vai aparecer lá que é o João. Vai aparecer, exatamente. Mas será que o meu também não? Porque mesmo eu sendo da época lá da Tintona, mas eu vou renovar minha carteira de motorista, por exemplo. Eu sei que a minha digital ela fica eletrônica. Existe essa prefiro ligação? não comentar esse caso. Eu entendi. Eu prefiro não comentar. Eu entendi. Mas... Em regra, eu ainda não peguei esse período, eu entendi. Tá certo. Mas como você tinha perguntado, não é assim instantaneamente. Hora, mas há um cargo da Polícia Civil que faz essa análise, que é o papiloscopista. E o que, tirando a parte de local de crime, quando eles vão, basicamente é isso, é conseguir identificar que aquela impressão, aquele fragmento de impressão, porque nem sempre, aliás, é muito raro você achar aquela impressão perfeita. Sim. É um fragmento, a pessoa esfregou o dedo, então fica só um cantinho ali. E tem que ser compatível vários pontos mínimos aí para ser aceitado. Para que seja identificado como sendo daquele autor. E quem faz esse procedimento todo é a Polícia Civil. Eu já tive uma experiência com o digital, no presídio também, né, dia de visita. A gente sabe que no presídio masculino, 95% dos visitantes são mulheres. Né? A esposa do preso, mãe que vai bastante, pai quase não vai visitar preso e irmão quase não vai, né? Geralmente são mulheres. Então, todos os homens que entram na penitenciária, nós tirávamos a digital dele e ele entrava. Ao sair, para confirmar que não era o preso que estava saindo, nós tirávamos a digital novamente e iríamos fazer a checagem. Algo bem rústico. Eu imagino que futuramente vai ter o scanner lá, se já não tem, que o cara põe a digital, depois ele checa, né, automaticamente. Talvez mais difícil, João, do que a digital seria o que? O DNA, o sangue, né? Porque eu não me lembro de ninguém ter meu banco de dados de sangue. Isso aí já é mais complicado mesmo. Cai uma gota de sangue lá na área do crime, a gente não sabe quem é o assassino, por exemplo, mas na luta corporal o assassino foi ferido. E aí ficou o sangue também do criminoso. A perícia hoje, ela precisa... É necessário que a polícia encontre o criminoso e teste o seu DNA, ou já existe ou não um banco de dados? Aí é uma questão legal que é bem diferente. Assim como, por exemplo, a parte de identificação por impressão digital é da Polícia Civil, a parte de DNA pertence à Polícia Técnico-Científica. Então, supondo aí o caso que você criou, né? Houve lá uma luta corporal, o autor foi ferido, há lá a gente chama de substância hematóide, porque a gente chega no local e não sabe se é sangue. Hematóide significa tem aspecto de sangue. Então a gente corre um teste ali no local mesmo para verificar se é sangue humano, porque às vezes já cheguei num local em que havia substância hematóide, é sangue, quando você vai fazer o teste, não é sangue humano. Tem como identificar? Tem como identificar. Na hora? Tem. Isso é um teste rápido que a gente usa. Agora tem uma outra questão, de quem é esse sangue? Há perfil genético nele? De quem é? Então, e aí a gente faz esse envio dessa amostra para São Paulo, que é onde fica o núcleo de biologia e bioquímica, que é o núcleo responsável por fazer essa extração do perfil genético e a comparação com aqueles que já fazem parte do banco de perfis genéticos. Só que para o indivíduo ser inserido nesse banco, ele tem que cumprir uma série de requisitos. Então, por exemplo, se eu encontrei a amostra no local de crime e eu tenho certeza de que essa amostra não é da vítima, essa amostra pode ir para o banco. Agora, e se for da vítima? Sim. A vítima não vai para o banco. Essa que é a questão, basicamente. Estou de forma bem grosseira. Tem outros detalhes. Existe uma legislação, por exemplo, que proíbe, que seja captado esses dados e armazenados? Existe, porque depende da origem dessa substância, né? Depende de onde você... Se eu tenho a menor, como eu falei, tenho a menor dúvida se é do autor ou da vítima, isso já dificulta. Eu tenho certeza que é do autor. Então, por exemplo, houve lá um furto qualificado e o autor estava de boné e deixou o boné no local do crime. A gente pega esse boné, tem os locais específicos para a gente buscar DNA, ou buscar, na verdade, a amostra. Eu faço a retirada de uma amostra desse boné e envio ao núcleo de biologia. Essa amostra poderia ser uma pele da testa do VB lá, VB que não sabe é sigla para vagabundo, né? Tem a amostra de pele lá, né, resíduo de pele, isso aí também consideraria uma amostra? É o que a gente chama de DNA de toque. De toque. Então sua camiseta, vestiu a camiseta, olhou para o lado, já deu essa
essa roçada na gola já tem a amostra. Hoje muita gente anda com o aparelho celular na mão, né? DNA de toque, Sim. já está aqui. E de fato isso é enviado lá para São Paulo. Não só sangue, então. Não só sangue. Não, qualquer tipo de fluido corporal. Pode ser sêmen, pode ser saliva. Eu já atendi um local de roubo em que um dos autores, porque estava drogadão, cuspiu na pia do banheiro lá e deixou a marca. No local de furto em estabelecimento comercial, normalmente eles urinam, eles defecam. Então, isso é típico. E a gente manda. Se o indivíduo já tiver identificado no banco, então é feito, opa, esse aqui é o João. Então, busca o João que ele cometeu esse crime e talvez outros. Se ele não tiver identificado, ele fica lá no banco para um dia ser identificado. Há pouco tempo atrás, a gente fez um mutirão para coleta de DNA nos presídios daqueles sentenciados por crimes sexuais. E foi bem simples, a gente ia lá e fazia um suave oral, né, esfregar aquele cotonete na bochecha aqui por dentro, para poder levantar esse perfil e ver, colocar no banco. E vários crimes que não haviam sido elucidados na época foram elucidados porque identificou o suspeito. Imagina, então, se fizesse com todos os presos dentro de um presídio, quantos crimes... Até então, a ideia era essa, era conseguir levantar todos. Mas aí, por causa da pandemia e tudo mais que a gente vem vivendo já faz um tempão, isso acabou sendo colocado em stand-by. A orientação foi começar por aqueles sentenciados por crimes sexuais. Sim, né? sim. Que aí... São os crimes que causam mais comoção, muitas vezes, né? As condições lá e depois acho que ia para crime hediondo. Mas você acredita que vai chegar o momento em que será feito esse banco de dados de todo o sistema carcerário? Não sei. Sua sei, opinião, é difícil. o que você acha? Qual é o entrave para isso? O entrave é legal, o entrave é financeiro, o entrave é estrutural, ou tudo? Eu acho que a princípio é legal e depois financeiro e estrutural. Porque é complicado, é muita gente, é muita informação e o Estado precisa estar pronto para conseguir guardar essa informação de forma ideal. Imagine o passo, eu olhando de fora, imagine o passo de eficiência que seria, um passo de justiça que seria ter um banco de dados de todos os criminosos, aonde você... O cara não tem suspeito, mas ficou lá o boné do mala. Então, não precisava nem ser pensando em criminosos. Por exemplo, o RG é feito sem pensar em criminoso, pensando em indivíduo. Sim. Então, é um indivíduo, ele vai ser identificado, há um documento oficial para isso, então você tem a impressão digital. Eu já conversei com muitos peritos lá do NBB sobre isso e a gente chegou até na discussão do teste do pezinho. Todo recém-nascido, em tese, passa pelo teste do pezinho. Por que não, então, armazenar uma amostra desse perfil e já identificar como é feito, independentemente de crime? Sim. Com certeza, o IRGD, com certeza não, é difícil afirmar isso, mas a gente pode pensar que o IRGD foi desenvolvido para identificar o cidadão e, como consequência disso, utilizar na elucidação de crimes. A mesma coisa poderia ser feito com um banco de perfil genético. Até o cara que foi, sei lá, o cara foi encontrado morto, decomposto, não se faz a mínima ideia de quem é o cara. Pronto, isso você resolveria o ajudar, caso. Exatamente. O IML tem então vamos caminhos para identificar isso. todos os criminosos primeiro, pensando, coitado, eles estão sofrendo um risco aí de um dia, né, se envolver numa troca de tiro com outro criminoso, então. ser queimado dentro de um pneu, não sobrar nada, e aí vai poder identificar isso e dar um enterro digno para ele. Eu acho que vai ser mais fácil conseguir dessa forma. Talvez, apelar para os direitos será mais humanos, humano, né? Não será bem mais... O cidadão em si, ele vai ter que esperar bastante, né? Para o bem do cidadão. Mas visando aí a ressocialização, a humanização do criminoso, seria mais digno para ele, não seria? Com certeza. Vamos levantar essa bandeira? Identificação genética... Eu primeiro preciso descobrir se eu posso levantar essa bandeira. Mas eu vou mandar um ofício para os direitos humanos dando essa sugestão ao bem do sentenciado. É uma boa, seria uma boa abordagem. Mas, brincadeiras à parte, essa questão eu também sou bem favorável, né, que deveria, no teste do pezinho, ter essa identificação do cidadão, né, para ser usado a favor do cidadão, como consequência também a solucionar problemas, né, criminais. Seria, ao meu ver, né, um passo na eficiência na resolução de casos. Com certeza. A gente fala desse tipo de coisa, mas
Pode ser que isso aconteça já, logo. Um exemplo bem crítico que eu vivenciei foi em relação ao exame aparelho celular. Em tese seria invasão de privacidade. Então, quando tempos atrás era feito um exame no aparelho celular, dependendo do que encontrasse, não podia ser divulgado, não podia ser utilizado, né? Ou eu não podia nem fazer o exame no aparelho. Aí então criou-se uma norma para que o exame em aparelho celular só fosse realizado mediante autorização do juiz. Então agora pronto, é apreendido o aparelho, já corre atrás do juiz, já pede a quebra do sigilo para conseguir resolver esse tipo de exame. Até porque o interesse individual não se sobrepõe ao interesse coletivo. Exatamente. Né? No caso, isso também remete à penitenciária, onde os presos recebem cartas. Né? As cartas, elas são, pela lei, não poderia ser violada. Exatamente. Né? Mas existe uma norma, um decreto, não sei exatamente qual, que permite que as cartas sejam abertas para ser vistoriadas se não tem droga, se não tem alguma coisa, e aí são lacradas novamente e devolvidas ao preso. Tem todo um protocolo para se manter a privacidade e tal, mas existem formas em que o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual sem que a pessoa tenha nenhum prejuízo. O meu conhecimento em direito, na verdade, é mínimo menos do que mínimo. Então eu nem tento entrar muito nessa seara, porque o que eu sei de direito é aquilo que eu vivo do meu trabalho. Agora, eu concordo. Acho que o caminho é esse mesmo. Ô, João, esse bate-papo está muito legal, né? Tenho certeza que vou te chamar para uma próxima, espero que já seja no nosso estúdio, bem organizado. Sim, eu quero. Mas, João, talvez muita gente em casa esteja pensando, eu quero fazer concurso da polícia, não me achei ainda na área, não quero ser ostensivo. E aí o cara se interessou pelo cargo de perito. O que seria perito criminal, né? O que você me fala, né? Que dica você dá para essa pessoa que quer entrar no cargo público, o que ela não deve esperar desse cargo, o que ela pode esperar desse cargo, e aí? A princípio, para início de conversa, eu sou apaixonado pela minha função. Eu sou fissurado por ser um policial perito criminal. Eu vim da docência, né? Eu dei aula há muito tempo em escola, em universidade, e as pessoas me perguntam, poxa, cara, mas você era professor, agora você se tornou perito, você fica mexendo em cadáver e não sei o que e tal, como é que é? E eu falo a mesma coisa para todo mundo. Se eu soubesse que era tão legal ser perito criminal, talvez eu não tivesse me tornado professor. Mas Deus sabe o que faz, a gente vai seguindo os caminhos para chegar em algum lugar. Quem pretende se tornar, tem essa vontade, né, essa ambição de se tornar um perito criminal, no estado de São Paulo, o processo é um só, é concurso público. Então tem que haver a abertura do edital para o concurso público, ele tem que ser graduado nas áreas que o edital contempla, né? Por exemplo, faz muito tempo que arquiteto não entra como bacharel para perito criminal. Mas basicamente todo bacharelado serve para ser perito criminal. Como fiz logística. Eu não tenho certeza, eu acho que não. Deveria pesquisar. Eu acho que não, Tem alguns casos aí que o edital não contempla. Ele coloca lá certinho. São coisas que precisam na área, na verdade. Uma coisa que o pessoal não entende muito bem. Você é formado em física, então você trabalha com física forense. Não uso os meus conhecimentos de física todos os dias. Isso não é... No entanto que no meu setor, né, no setor onde eu trabalho, que é o plantão, nós temos lá, eu sou físico, tem engenheiro, tem bacharel em direito, tem gente que é engenheiro civil trabalhando com entorpecente. Mas e aí? Descredencia ou tira o peso da prova? Não, nós somos todos treinados da mesma forma pela Academia da Polícia Civil, então tá tudo certo. Então se você é bacharel, normalmente nessas áreas mais comuns, quase 100% de certeza que você vai conseguir estar dentro do edital. Então a abertura de edital é feito um processo seletivo. Quando eu fiz, a gente tinha a prova preambular, que são aqueles conhecimentos gerais, física, química, matemática, caiu até contabilidade no que eu fiz, porque pelo que eu ouvi pelos corredores, havia uma necessidade de peritos contadores. Então tinha essa disciplina, tinha criminalística, criminologia, medicina legal, direitos vários, informática, língua portuguesa.
E aí depois a gente tem o teste de aptidão psicológica, o teste de aptidão física, né? O teste de aptidão psicológica é aquele basicão do psicotécnico, né? E tem o teste de aptidão física, que aí é barra, flexão, corrida, abdominal, esse tipo de coisa assim. Passou por tudo isso, também há a investigação social. No que eu prestei, havia prova de títulos, isso me ajudou bastante, porque a gente seguiu carreira de mestrado e doutorado, isso pontuava lá. Então, legal, quem seguiu por essa linha deu certo. Mas basicamente é isso, quem quer seguir a carreira de perícia. Em outros estados eu não sei como funciona, mas deve ser, no grosso, próximo, o mesmo caminho. Então o cara ele tem que entender que é um cargo específico, abre-se concurso para perito criminal. Exatamente. É um cargo específico, lá ele vai ter que ter nível superior. Exatamente. E a sua formação deve ser uma das que é solicitada no edital. Ele faz a prova, passou na prova, ele tem, talvez não nessa ordem, mas ele tem o psicotécnico e depois o teste físico. Então não adianta o cara estar só sentado aí estudando, achando que vai passar e que vai dar certo. Se chegar lá na hora, o que você está vendo aqui? Você está vendo uma árvore com um lago, obviamente. Tem bastante discussão nessa questão. Parece que é um cara olhando uma poça de sangue. E o cara colocar isso, né, também eu não sei. Tem essa parte. E se ele não aguentar fazer a parte física também, não vai dar certo. Você teve barra, você teve corrida, o que você teve no seu teste físico? Foi bem basicão. Eram 2 barras. Mas não é qualquer um que faz 2 barras, viu? É basicão, mas não se engane achando que é basicão. Eu conheço cara muito forte que não faz uma barra completa. É complicado. E é completona mesmo, extensão total do braço e tal. Foram 2 barras, 20 flexões de braço. Não é qualquer um que faz. 30 segundos, se não me engano. 20 abdominais em 30 segundos. E depois aquela corridinha de 9 km em, no máximo, 12 minutos. Que não é qualquer um que faz. Então não é tão básico, João. É básico para nós. O João, você não acompanhou até aqui, ele é instrutor de Krav Maga, então ele está no ramo do esporte. Se você é sedentário, está só estudando, não espere passar na prova, ser convocado para o teste físico e começar a treinar. Não vai dar certo. Não vai. Já tem que ser um estilo de vida do cara. E tem uma outra, exatamente, Rabi, esse que é o ponto. O estilo de vida, eu acho que é o que sobressai tudo. Pode ser que você passe por todo esse processo seletivo e vá trabalhar todos os dias sentado numa cadeira na frente do computador, como perito criminal. Tem vários colegas que trabalham assim. Excelente, excelente. No meu caso, como eu atuo na rua, é interessante você estar preparado. Você nunca sabe quando você vai precisar dar uma corrida, quando você vai precisar escalar um muro. Quantas vezes você pular um muro, pular um portão, sair correndo de um local, ou subir um barranco, descer um barranco, passar o dia todo em pé, passar o dia todo sentado na viatura. Então, você tem que estar pronto, tem que estar com o seu condicionamento em dia para chegar ao final do dia. É o que a gente sempre fala lá entre nós. A gente tem horário para entrar, 7 da manhã ou 7 da noite, mas não tem horário para sair. Já teve plantão noturno que eu entrei às 7 da noite e saí às 11 horas da manhã do dia seguinte. E você tem que aguentar, não adianta você, vou parar para tirar um cochilo, o Estado não me paga para tirar um cochilo. Exatamente. Então, essa a ideia, é o estilo de vida, essa que é a questão. Se o nosso inscrito no canal, né, se o nosso colega que acompanha tem essa ambição, então acho que é bom já você ter esse estilo, né? E eu acho que todo mundo que gosta de Krav Maga deve estar já em casa, né? No mínimo, né? No mínimo, mas tá bom. Pessoal, lembrando que esse é o canal Caveira Podcast. Depois eu vou deixar o recorte dessa entrevista com meu amigo João lá no nosso outro canal, Cortes Caveira Podcast Oficial. Então aqui vai sair na íntegra e lá depois, se quiser ver só os cortes, tem os melhores momentos em outro canal, que o link também está aqui na descrição desse vídeo. João, muito obrigado por aceitar o convite. Foi tudo meio em cima da hora. Foi muito legal, na verdade. Tudo no improviso. Foi legal. Mas voltaremos com outros temas em breve. Vamos falar, tirar a dúvida do pessoal de casa, vou ver os comentários depois. Que dúvida ficou, que tipo de assunto eles querem ver com um perito criminal. E aí a gente convida o João novamente para bater aquele bate-papo. João, muito obrigado. Valeu. E você sabe como é que é o nosso bordão aqui do canal, né? Esse aí já tá no sangue. Tá no sangue. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vencer Caveira!